paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do primeiro trimestre do ano de 2020, que tem por título A Queda do Ser Humano. O texto áureo que está em Romanos 5,12 nos diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. A verdade prática: ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. O homem foi criado por Deus para não morrer. Porém, pela desobediência, ele deixando o pecado dominá-lo, ele passou a conhecer a morte. Ele ficou vulnerável à morte. Mas, com a morte e a ressurreição de Cristo, com o sangue derramado de Cristo, Cristo nos garante a vida eterna. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 3, 1 ao 7, que nos diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Hoje nós vamos nos conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. O homem caiu, Adão, Eva caíram, deixaram-se ser dominados pela carne, pelos olhos da cobiça, e esqueceram da obediência a Deus. Pecaram e afastaram-se de Deus. Perderam a comunhão com Deus. Perderam o privilégio de viver no paraíso. E conheceram, depois do pecado, a morte. A primeira morte que veio em consequência imediata, que foi a morte espiritual. Distanciaram de Deus. Perderam a comunhão com Deus. É isso que o pecado faz na vida do homem. A morte espiritual vem imediatamente. Ele perde a comunhão com Deus. A doutrina bíblica da queda humana é realista quanto à natureza humana. Ela testemunha a maldade no interior do homem. Essa maldade só pode ser removida por meio de Cristo Jesus.
A palavra de Deus mostra que o ser humano pode fazer as piores maldades, embora seja capaz de executar empreendimentos maravilhosos. O homem é capaz, como nós vemos a cada dia, estampado nos jornais, na televisão, o que o homem é capaz de fazer. Muita monstruosidade. Atos que a gente nem acredita que um ser humano pode fazer. O homem é capaz e faz. Mas ele também é capaz de executar empreendimentos maravilhosos. Atos maravilhosos. O homem, ele tem livre-arbítrio, tanto para praticar o mal, como para praticar o bem, como para obedecer a Deus, como para desobedecer a Deus. Ele, por si só, escolhe o caminho que ele vai andar, que seja o caminho do bem, que seja o caminho do mal. Deus deixou esse livre-arbítrio para o homem. Porém, tudo tem suas consequências. É o dom que recebemos de Deus. É o livre-arbítrio. É um dom que Deus deixou para nós, através do qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal, como está em Deuteronômio 28:1, Reis 18:21, Hebreus 4:7. Sem o livre arbítrio, não seríamos o que hoje somos, seres autônomos, conscientes da própria existência e de nosso lugar no universo criado por Deus. A soberania divina é o direito absoluto, irrestrito e inquestionável que possui Deus sobre toda a criação, como está em Êxodo 9:29. E também Salmo 135:6. Portanto, o Senhor age como lhe aprouver. Em suas mãos somos o barro, ele o soberano oleiro. É Deus que nos molda de acordo com a vontade dele. Basta nós deixarmos que ele tome a nossa vida em suas mãos e nos molde de acordo com a sua vontade. Deus é capaz de tirar todas as impurezas, todas as sujeiras da nossa vida e nos fazer um vaso novo, sem trincas, sem defeitos, sem manchas. Tudo para a glória do Senhor. Deus é bom, nós somos o barro e Deus é o oleiro. É Ele que nos molda. Basta nós deixarmos, porque nós temos o livre-arbítrio. Ou deixa Deus dominar nossa vida, fazer de nós pessoas boas, ou podemos escolher o lado oposto, que é o lado do inimigo, deixar o inimigo fazer trapos da nossa vida. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um. A responsabilidade humana, a nossa responsabilidade, entre o livre-arbítrio e a soberania divina, encontra-se a nossa responsabilidade, como está em Jeremias 35:13. Não resta dúvidas de que Deus permite-nos o direito de obedecer-lhe ou não aos mandamentos. Deuteronômio 11:13.
Todavia, ele nos chamará um dia para prestar contas quanto às nossas escolhas. Eclesiastes 11, 9, 12, 14. O juízo final não é ficção. É a realidade que aguarda a espécie humana. Na consumação de todas as coisas. Apocalipse 20, versículo 11 ao 15. Deus nos deu livre-arbítrio. Ele nos deu o direito, deu ao homem o direito de escolher entre fazer as coisas boas, as coisas certas, as coisas que agradam a Deus, ou escolher o caminho do mal, as coisas que desagradam a Deus. Porém, um dia, todos vão prestar contas a Deus de toda a sua escolha, que sejam boas, que sejam más. Por isso, vamos pensar antes de tomar qualquer decisão. Porque tudo que tomarmos, qualquer escolha, um dia prestaremos conta a Deus. Daremos conta a Deus. Isso é verídico. É o que nos fala a santa e gloriosa palavra de Deus. A Bíblia que nós cristãos cremos que é a palavra do Senhor. Passará o céu, passará a terra, porém a palavra do Senhor não passará. Tudo que está aqui vai se cumprir. Já se cumpriram muitas coisas e vão se cumprir essa palavra todinha. A possibilidade da queda que todos estamos sujeitos. A queda, basta vigiarmos, orarmos, para não entrar em tentação. Em sua inquestionável soberania, Deus criou Adão e Eva livres, permitindo-lhes o direito de obedecê-lo ou não. Todavia, a ordem do Senhor concernente à árvore da ciência do bem e do mal era bastante clara, como está em Gênesis 2, 16, 17. Se eles optassem por ignorá-la, teriam de arcar com as consequências de seu ato. A morte espiritual seguida da morte física. Deus, quando fez Adão, fez Eva, deu aquele maravilhoso jardim para eles cuidarem, para eles lavrarem e dali tirar o sustento. Poderiam comer de todos os outros frutos, porém, no meio do jardim, Deus colocou uma árvore e falou: não pode comer desse fruto. Gente, tinha tantas árvores que eles podiam comer, podia se esbaldar naquele jardim. Uma única árvore que Deus falou com eles: não comerás desse fruto. Eles deixou a carne vencer, o pecado vencer eles, e acabaram desobedecendo a Deus. E tiveram grave consequência. Que a primeira imediata foi pecando, Adão e Eva vieram conhecer a morte espiritual. Saíram da presença do Senhor. E, posteriormente, conheceram a morte física. A realidade da tentação. Ao ser tentado pela serpente, Eva deixou-se enganar pela velha e bem arquitetada mentira de Satanás. A possibilidade do homem vir a ser um Deus. Gênesis 3, 1 ao 6. No instante, Adão e Eva pecaram contra Deus. 1 Timóteo 2, 14. Tendo em vista a representatividade de Adão, foi ele responsabilidade pela entrada do pecado no mundo, como está em Romanos 5, 12.
O inimigo, ele quer destruir o homem. Ele não quer que o homem goze de paz, de alegria, tudo de maravilhoso que Deus fez para o homem. O inimigo não quer que o homem desfrute. Por isso, ele usa as artimanhas para derrubar o homem e o homem pecar e sair dessa comunhão da presença maravilhosa de Deus. Porque ele um dia almejou ser Deus, almejou o trono de Deus, caiu. E ele não quer que ninguém vá para esse paraíso. Ele não gosta de ver o homem feliz, o homem alegre, o homem em paz. O trabalho dele é atormentar, é tentar derrubar o homem. Tirar o homem da presença de Deus, que ele sabe que é maravilhoso. Ele conhece o que Deus preparou para o homem. As consequências da queda de Adão. Devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com pesados encargos. A consciência do pecado, a perda da comunhão com Deus, a transmissão do pecado às gerações subsequentes, a enfermidade da terra e, finalmente, a morte física. Tudo consequência do pecado. Todo pecado tem suas graves consequências. E se o homem pensar, vigiar, ver além do dia de hoje, imaginar como serão as consequências, ele corre do pecado. Ele prepara para chegar-se mais a Deus, para que Deus venha protegê-lo. Chegar a Deus em oração, em louvor, em vigilância, em meditação da palavra de Deus, em jejum. É isso que nos torna mais firmes aos pés do Senhor. O pecado leva-nos a perder o brilho no rosto e o vigor físico. O pecado, ele pesa nos ombros do homem. O homem se sente cansado. Como está em Salmos 31:10, Salmo 32:3. Eis porque o homem precisa nascer da água e do Espírito. O homem precisa nascer de novo, deixar aquele velho homem, o velho eu para trás e se transformar num novo homem, uma nova criatura, disposta a vencer a carne, que é o maior inimigo das nossas vidas, se chama carne. É ela que muitas vezes nos leva à perdição. Temos que vigiar, porque a presença de Deus é maravilhosa. A perda da comunhão de Deus com Deus é uma consequência do pecado. Adão e Eva, depois que pecaram, foram expulsos do paraíso. Foram expulsos da presença de Deus. O homem falava com Deus, ouvia a voz de Deus. Depois que pecou, Deus expulsou o homem de sua presença. Que o que separa o homem de Deus é o pecado. Somente o pecado. O pecado é como um muro que separa o homem de Deus. Mas, apesar de haverem ofendido a Deus, continuaram a ser alvo do seu imenso, eterno e infinito amor. Apesar do homem
de Adão e Eva ter pecado, Deus continuou a amá-lo. Assim acontece conosco. Apesar da desobediência de muitos, Deus ainda continua amando. Deus continua ainda trabalhando, usando vasos, usando profetas para falar esses corações. Deus continua amando. O amor de Deus pelo homem não diminuiu por causa do pecado. Deus continua amando e querendo trazer o homem para a sua presença. Deus ama o homem. Basta o homem dar um passo em sua direção. Mas Deus não quer nada forçado. Deus não quer obrigar o homem a servi-lo. Deus quer que o homem venha, reconheça que Ele é todo Deus poderoso. Reconheça que o homem sem Deus não é nada. Que o homem, por si, chegue perto dele, para que ele possa estender as tuas mãos, abrir teus braços e firmar no seu caminho e abençoá-lo a cada dia. Deus está cheio de bênçãos para dar ao homem. Basta o homem dar o primeiro passo. Deus é maravilhoso. Sendo Adão o pai de toda a raça humana, o seu pecado acabou por alcançar todos os homens, como está em Romanos 3:23. Aquilo que chamamos de pecado original contaminou universalmente a humanidade. Até mesmo o recém-nascido já traz consigo essa semente, como está em Salmos 51:5. Embora a criança na fase da inocência não tenha experiência do pecado, a iniquidade adâmica acha-se impregnada em seu interior, prestes a ser despertada. Somente em Cristo podemos vencer esse pecado original como experimental. 1 João 1:7. Somente Jesus pode nos dar força para vencer esse pecado. A enfermidade da terra, até a terra sofreu as consequências do pecado do homem. Por causa do pecado de Adão, até a própria terra adoeceu. Expulso do Éden, Adão teria de trabalhar com redobrado esforço, a fim de prover o seu sustento cotidiano, como está em Gênesis 3:17. Desde então, nosso planeta vem sofrendo com fomes, com tremores de terra e inundações, como está em Mateus 24:7. Sempre estamos ouvindo falar que tal lugar teve tremores de terra, que muitas vidas foram mortas ali por causa do tremor. Inundações. Há poucos dias, Minas Gerais teve tanta inundação, tanta morte. Já é por causa do pecado. A terra que adoeceu. Fome nem se fala. Quantos países, quantas pessoas passando fome, morrendo com fome, morrendo de necessidade. Tudo consequência do pecado. Mas, quando o reino de Deus manifestar-se, logo a grande tribulação, o planeta será curado de todas as enfermidades. Como está em Isaías capítulo 35. Essa terra será sarada.
quando o reino de Deus se manifestar. A morte física. O homem não foi criado para experimentar a morte física. Nesse sentido, podemos dizer que fomos criados imortalizáveis, com a possibilidade de viver indefinidamente, como está em Gênesis 2:17. Não somente a eternidade, mas de igual modo a imortalidade achavam-se no ser humano. A morte é a mais triste consequência do pecado, como está em Romanos 6:23. Todavia, a pior morte que alguém pode experimentar é a separação eterna de Deus. A segunda morte, como está em Apocalipse 2:11 e 26. Quanto a nós, o que já recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a morte não terá efeito, porque Ele é a ressurreição e a vida, como está em João 11:25. A morte, a separação eterna de Deus, é a pior morte. Todos precisam reconhecer que Jesus veio a esse mundo para salvar o homem. Que somente crendo nele, crendo no teu sangue, podemos ter a vida eterna, ter a morada eterna. Aceitando Jesus como Senhor, como Salvador da humanidade, como Salvador do homem, como o Deus que é capaz de limpar o homem de todo o pecado. Somente assim conheceremos a vida eterna, a vida com o Senhor Deus. Jesus é maravilhoso, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Deixar o pecado, lutar contra o pecado, para que o pecado não venha dominar nossa vida, para que nós não percamos essa dádiva maravilhosa que é a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Essa paz que nós conhecemos somente em Deus, somente em Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. Deus quer salvar todo homem, mas não fará obrigatoriamente o homem. Não obrigará o homem a vir até si. O homem, tendo livre-arbítrio, precisa chegar até Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Chegamos à conclusão da nossa lição de hoje. 2 fatos marcam a doutrina do homem nas Sagradas Escrituras: a criação do homem e a queda do homem. À primeira vista, o pecado de Adão trouxe graves consequências à criação. No entanto, Deus jamais foi surpreendido por qualquer fato. Ele não é um ser reativo, nem vive de improvisos. Nenhum processo, quer nos céus, quer na terra, jamais o surpreendeu, porquanto ele é o ser supremo, por excelência. Ele é o que é, o Deus bendito eternamente. Nada que façamos, nada que o homem faz, não pega Deus de surpresa. Deus não é surpreendido. Deus já sabe o que vai acontecer com a minha vida, com a sua vida amanhã. Somente a graça de Deus, a misericórdia de Deus é capaz de, juntamente com a nossa vontade, impedir que a gente caia, que a gente saia da presença gloriosa do Senhor. Porque se sair da presença do Senhor, é só sujeira. O inimigo
deita e rola na vida da pessoa. Que o inimigo não quer nada de bom para o homem. O inimigo quer destruir, literalmente, o homem. A fim de sanear o pecado do homem, Deus, em sua presciência, já havia separado o imaculado Cordeiro. Deus já sabia que Adão ia pecar, que Adão já ia sair da presença dele, da comunhão. Deus já sabia que o pecado iria trazer consequências à terra. A terra estaria doente. O homem sofreria as consequências do pecado de Adão, de geração até hoje. Mas ele, sabendo disso, já havia separado o imaculado Cordeiro, que é Cristo, seu único filho, para vir morrer, sofrer por nossos pecados, para nos garantir a vida eterna, para nos garantir a comunhão com o Senhor. Desde a fundação do mundo, para redimirmos de todos os pecados, como está em Apocalipse 13, 8. Deus, em comum acordo com Jesus, preparou o seu Filho para descer à terra, para sofrer, morrer, para nos garantir a vida eterna, para nos garantir esse direito de ter essa paz maravilhosa, esta alegria que sai de dentro para fora, e não a alegria que o mundo ali tem, de fora para dentro. A nossa alegria resplandece nas nossas faces, porque é uma alegria interior, a presença de Deus, a comunhão de Deus. Deus é maravilhoso, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena largar tudo e servir ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é lindo. Que o Senhor seja louvado para todos sempre. E que tenha misericórdia de cada um. Que nos ajude a chegar no final vitoriosos. Porque Ele pode tudo. E nós vamos nos esforçar. Orando, vigiando, lendo a palavra, meditando, jejuando, intercedendo, louvando ao Senhor. Vamos ficar firmes, irmãos, que breve Jesus voltará. Fique na paz de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. A você e toda a sua família. Fique na paz.